Brincou com a ideia de contar ao parceiro que entrara num transe e tivera contato com os demônios. E foi só pensar nisso que a vertigem voltou mais forte. Volto logo, dizia o bilhete, e ela não chegava. Nunca tive resultados concretos no plano astral. Nunca tinha visto nada, nem anjos, nem demônios, nem espíritos dos mortos. A besta escreveu em seu diário que materializava coisas, mas era mentira. A besta não tinha chegado lá, ele sabia disso. A besta tinha fracassado. Ele gostava das suas ideias porque eram ideias rebeldes, chiques, das quais poucas pessoas haviam escutado falar. E as pessoas sempre respeitam mais aquele que diz coisas que ninguém entende. Do resto, Hare Krishna, Meninos de Deus, Igreja de Satã, Maharishi, do resto de todo mundo participava. A besta só para os eleitos. A lei do forte, dizia um texto dela. A besta estava na capa do Sgt. Pepper's, um dos mais conhecidos discos dos Beatles, e quase ninguém sabia. Talvez nem os Beatles soubessem o que estavam fazendo quando colocaram aquela fotografia lá. O telefone começou a tocar. Podia ser sua namorada. Mas se estava escrito "volto logo", para que telefonar? Só se alguma coisa estivesse acontecendo. Por isso ela não chegava. A vertigem agora voltava em intervalos menores e tudo ficava negro de repente. Sabia, alguma coisa lhe dizia, que não podia deixar aquela sensação tomar conta. Algo terrível podia acontecer. Talvez entrasse ali naquela escuridão e nunca mais saísse. Precisava manter o controle a qualquer custo. Precisava ocupar sua mente ou aquela coisa o dominaria. O telefone. Concentrou-se no telefone. Falar, conversar, distrair o pensamento, levá-lo para longe daquela escuridão. Aquele telefone era um milagre, uma saída. Sabia disso. Sabia, de alguma maneira, que não podia se entregar. Precisava atender o telefone. Alô? Era uma voz de mulher, mas não era a namorada. Era Argeles. Paulo? Ele ficou quieto. Paulo, você está me ouvindo? Preciso que você venha aqui em casa. Está acontecendo uma coisa esquisita. O que está acontecendo? Você sabe, Paulo. Me explique, pelo amor de Deus. Desligou antes de ouvir o que não queria. Não era um efeito retardado de droga, não era um sintoma de loucura, não era um ataque cardíaco. Era real. Argeles participava dos rituais e aquilo também estava acontecendo com ela. Entrou em pânico. Ficou alguns minutos sem pensar e a escuridão foi se apossando dele, chegando cada vez mais perto, fazendo com que pisasse na beira do lago da morte. Ele ia morrer, por tudo o que tinha feito sem acreditar, por tanta gente envolvida sem saber, por tanto mal espalhado sob a forma de bem. Morreria, e as trevas existiam porque se manifestavam agora diante dos seus olhos, mostrando que as coisas terminavam funcionando um dia, cobrando seu preço pelo tempo em que foram usadas. E ele tinha que pagar, porque não quisera saber o preço antes, pensou que era grátis, que tudo era mentira ou sugestão da mente. Os anos no colégio jesuíta voltaram, e ele pediu forças para chegar até uma igreja, pedir perdão, pedir ao menos que Deus salvasse sua alma. Precisava conseguir. Sempre que mantinha a mente ocupada, conseguia dominar um pouco a vertigem. Precisava de tempo suficiente para ir até a igreja. Que ideia ridícula. Olhou a estante, resolveu saber quantos discos tinha. Afinal de contas, sempre adiara esta providência. Sim, era algo muito importante saber o número exato de seus discos e começou a contar. 1, 2, 3... Conseguia. Conseguia segurar a vertigem, o buraco negro que puxava. Contou todos os discos e recontou para ver se estava certo. Agora os livros. Precisava contar para saber quantos livros tinha. Teria mais livros que discos? Começou a contar. A vertigem parava e tinha muitos livros, e revistas, e jornais alternativos. Ia contar tudo, anotar no papel, saber realmente quantas coisas possuía. Era importantíssimo. Estava contando os talheres da casa quando a chave girou na porta. Ela estava chegando, afinal. Mas não podia se distrair, não podia sequer conversar sobre o que estava acontecendo. Em algum momento aquilo ia parar. Tinha certeza disso. Ela foi direto para a cozinha e abraçou-o chorando. Socorro, tem alguma coisa estranha. Você sabe o que é, me ajude.
Ele não queria perder a conta dos talheres. Era a sua salvação. Manter a mente ocupada, melhor que ela não tivesse chegado. Não estava ajudando nada. E pensava como Argeles, que ele sabia tudo, que sabia como parar aquilo. Mantenha a mente ocupada, gritou como se estivesse possuído. Conte quantos discos tem e quantos livros. Ela olhou sem entender, e como um robô caminhou em direção à estante. Mas não conseguiu chegar até lá. De repente atirou-se ao chão. Quero minha mãe, repetia em voz baixa. Quero minha mãe. Ele também queria. Queria ligar para os pais, pedir socorro. Os pais que não via nunca, que pertenciam a um mundo burguês já muito abandonado. Tentou continuar a contagem dos talheres, mas ela estava ali chorando como criança, arrancando os próprios cabelos. Aquilo era demais. Ele era o responsável pelo que estava acontecendo, porque a amava e havia ensinado os rituais, garantido que ela ia conseguir o que queria, que as coisas melhoravam a cada dia, embora nem por um momento acreditasse no que falava. Agora ela estava ali pedindo ajuda, confiando nele, e ele não sabia o que fazer. Por um instante pensou em dar outra ordem, mas já havia esquecido quantos talheres possuía, e o buraco negro apareceu de novo com força. Me ajude você, disse. Eu não sei. E começou a chorar. Chorava de medo, como quando era criança. Queria os pais, como ela. Estava suando frio e tinha certeza de que morreria. Pegou-a pela mão, as mãos dela também estavam frias, embora as roupas estivessem empapadas de suor. Foi até o banheiro para lavar o rosto. Era assim que faziam quando o efeito da droga estava muito forte. Funcionava também para aquilo, ele já havia experimentado. O corredor parecia imenso, a coisa agora estava mais forte. Já não contava discos, livros, lápis, talheres. Não tinha mais como fugir. Água corrente. O pensamento vinha de um outro canto de sua cabeça, um lugar onde a escuridão parecia não penetrar. Água corrente. Sim, existia o poder das trevas, o delírio, a loucura, mas existiam outras coisas. Água corrente, disse para ela enquanto lavavam o rosto. Água corrente afasta o mal. Ela notou a segurança na voz dele. Ele sabia tudo. Ia salvá-la. Ele abriu o chuveiro e os dois entraram com roupas, documentos, dinheiro. A água fria molhou seus corpos e pela primeira vez desde que tinha acordado sentiu um certo alívio. A vertigem sumira. Ficaram 1, 2, 3 horas debaixo da água sem conversar, tremendo de frio e de medo. Saiu do chuveiro apenas uma vez a fim de ligar para Argeles e pedir que fizesse o mesmo. A vertigem voltou e teve que retornar correndo para debaixo d'água. Ali tudo parecia calmo, mas precisava desesperadamente entender o que acontecia. Eu nunca acreditei, disse. Ela o olhou sem entender. Há 2 anos era um hippie sem um tostão, e agora as músicas dele eram ouvidas de norte a sul do país. Estava no auge do sucesso, embora poucas pessoas soubessem seu nome. E dizia que tudo aquilo era fruto dos rituais, dos estudos ocultos, do poder da magia. Nunca acreditei, continuou. Ou não teria me arriscado por esses caminhos. Jamais teria me arriscado e arriscado você. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, disse ela. Não podemos ficar para sempre aqui debaixo. Saiu mais uma vez do chuveiro, de novo experimentou a tontura, o buraco negro. Foi até a estante e voltou com uma Bíblia. Tinha uma Bíblia em casa apenas para ler o Apocalipse, ter certeza do reino da besta. Fazia tudo conforme mandavam os seguidores da besta, e no fundo não acreditava em nada. Vamos rezar para Deus, pediu. Sentia-se ridículo, desmoralizado, diante da mulher que tentara impressionar durante todos aqueles anos. Era fraco, ia morrer, precisava humilhar-se, pedir perdão. O mais importante agora era salvar sua alma. Tudo era verdade, afinal. Abraçou-se com a Bíblia e rezou as orações que aprendera na infância. Pai Nosso, Ave Maria, Credo. Ela relutou no início, depois passou a acompanhá-lo. Então ele abriu o livro ao acaso. A água do chuveiro castigava as páginas, mas ele conseguia ler a história de alguém que pede algo a Jesus e este diz para que o sujeito tenha fé. O sujeito responde: Senhor, eu creio, ajudai minha incredulidade. Senhor, eu creio, ajudai minha incredulidade.
gritou entre o ruído da água que caía. Eu creio, Senhor, ajudai minha incredulidade, disse ela baixinho aos prantos. Começou a sentir-se estranhamente calmo. Se existia o mal terrível que experimentavam, então era verdade que o reino dos céus também existia, e, junto com ele, tudo mais que havia aprendido e negado durante toda a vida. Existe a vida eterna, disse, embora sabendo que ela nunca mais acreditaria em suas palavras. Não me importa morrer. Você não pode também ter medo. Não tenho medo, ela respondeu. Não tenho medo, mas acho uma injustiça, uma pena. Tinham 26 anos. Era realmente uma pena. Vivemos tudo o que alguém da nossa idade podia viver, respondeu ele. Tem gente que não chegou nem perto. É verdade, disse ela. Podemos morrer. Ele virou o rosto para cima e o barulho da água em seus ouvidos parecia um trovão. Não estava mais chorando nem com medo, apenas pagava o preço de sua ousadia. Senhor, eu creio. Ajudai minha incredulidade, repetiu. Queremos fazer uma troca. Oferecemos qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, pela salvação de nossas almas. Oferecemos nossas vidas ou tudo o que temos. Aceitai, Senhor. Ela olhava para ele com desprezo. O homem que admirava tanto, o poderoso, o misterioso, o corajoso homem que admirava tanto, que havia convencido tantas pessoas sobre a sociedade alternativa, que pregava um mundo onde tudo era permitido, onde os fortes dominariam os fracos. Aquele homem estava ali, chorando, chamando a mãe, rezando como uma criança e dizendo que sempre tivera muita coragem, porque não acreditava em nada. Ele virou-se e pediu que os dois olhassem para cima e fizessem a troca. Ela fez. Havia perdido seu homem, sua fé e sua esperança. Não tinha mais nada a perder. Então ele colocou a mão na torneira e lentamente começou a fechá-la. Agora podiam morrer. Deus os havia perdoado. O jato de água transformou-se em pingos e depois houve um silêncio completo. Os dois, ensopados até os ossos, se olhavam. A vertigem, o buraco negro, os risos e os barulhos, tudo havia desaparecido. Estava deitado no colo de uma mulher e chorava. A mão dela tocava seus cabelos. Fiz esse acordo, disse entre lágrimas. Não, respondeu a mulher. Foi uma troca, e houve a troca. Paulo segurou a medalha do arcanjo com mais força. Sim, houve a troca. E o castigo veio com toda a severidade. 2 dias depois daquela manhã de 1974, eles eram presos pela polícia política brasileira, acusados de subversão por causa da sociedade alternativa. Ficou numa cela escura igual ao túnel negro que vira em sua sala. Foi ameaçado de morte, apanhou, mas era uma troca. Quando saiu, rompeu com o parceiro e foi expulso do mundo musical por longo tempo. Ninguém lhe dava emprego. Mas era uma troca. Outras pessoas do grupo não tinham feito a troca. Sobreviveram ao buraco negro, passaram a chamá-lo de covarde. Perdeu os amigos, a segurança, a vontade de viver. Passou anos com medo de sair na rua. A vertigem podia voltar, os policiais podiam voltar. E, ainda pior, desde que saiu da prisão, nunca mais tornara a ver sua companheira. Em alguns momentos arrependeu-se da troca. Era preferível morrer do que continuar vivendo daquela maneira. Mas agora era tarde para mudar de novo. Houve um acordo, insistiu Valhalla. Qual foi este acordo? Prometi abandonar meus sonhos, disse. Durante 7 anos pagou o preço da troca, mas Deus era generoso e permitiu que reconstruísse sua vida. O diretor da gravadora, justamente com quem tinha sonhado naquela manhã de maio, arranjou-lhe um emprego e se transformou no único amigo. Voltou a compor, mas sempre que seu trabalho começava a crescer, alguma coisa terminava acontecendo e jogando tudo por água abaixo. A gente destrói aquilo que ama. Lembrou-se do que Jota dissera. Sempre achei que fosse parte da troca? Falou. Não, respondeu Valhalla. Deus foi duro, mas você foi mais duro que ele. Prometi jamais crescer de novo. Achei que nunca mais teria segurança nas minhas palavras. A valquíria apertou sua cabeça de encontro aos seios nus.
Fale dos terrores, disse. Do terror que vi ao seu lado quando nos encontramos na lanchonete. O terror... Ele não sabia como começar, porque parecia que estava dizendo um absurdo. O terror não me deixa dormir à noite nem descansar durante o dia. Chris agora entendia seu anjo. Precisava estar ali, escutar tudo aquilo porque ele jamais lhe contara. Eu agora tenho uma mulher que amo. Encontrei Jota, fiz o sagrado caminho de Santiago e escrevi livros. Estou sendo de novo fiel aos meus sonhos, e este é o terror, porque tudo está andando como eu queria, e sei que tudo será destruído em breve. Era terrível dizer aquilo. Jamais havia comentado com ninguém, nem consigo mesmo. Sabia que Chris estava ali escutando tudo, e tinha vergonha. Foi assim com as músicas, continuou forçando as palavras para fora. E foi assim com tudo que fiz desde então. Nada durou mais de 2 anos. Sentiu as mãos de Valhalla retirando o medalhão de seu pescoço. Ele levantou-se. Não queria que ela acendesse a luz, não tinha coragem de enfrentar Chris. Mas Valhalla acendeu a lanterna e os 3 começaram a sair em silêncio. Nós 2 vamos sair na frente e você virá depois, disse Valhalla quando já estavam quase chegando ao final do túnel. Paulo estava certo de que, assim como sua namorada de 14 anos atrás, Chris nunca mais confiaria nele. Hoje acredito no que faço, tentou dizer antes que as 2 se afastassem. A frase soava como um pedido de desculpas, uma justificativa. Ninguém respondeu nada. Deram mais alguns passos e Valhalla desligou a lanterna. Já entrava luz suficiente para que pudessem enxergar. A partir do momento em que você colocar os pés lá fora, disse a Valquíria, prometa em nome do arcanjo São Miguel que nunca mais irá levantar a mão contra você mesmo. Tenho medo de dizer isso, respondeu ele, porque não sei como cumprir. Você não tem escolha se quiser ver o seu anjo. Eu não sabia o que estava fazendo comigo mesmo e posso continuar me traindo. Agora você já sabe, respondeu Valhalla, e a verdade liberta. Paulo concordou com a cabeça. Ainda vão acontecer muitos problemas em sua vida, coisas difíceis ou coisas passageiras, mas a partir de agora, apenas a mão de Deus será responsável por tudo. Você não vai mais interferir. Prometo em nome de São Miguel. As 2 saíram. Ele esperou um momento e começou a caminhar. Tinha ficado nas trevas tempo suficiente. Os raios refletidos na rocha indicavam o caminho. Havia uma porta de grade e uma porta que dava para um reino proibido, uma porta que o assustava, porque ali estava o reino da luz, e ele vivera muitos anos nas trevas. Uma porta que parecia fechada e, no entanto, quem chegasse perto descobriria que estava aberta. A porta da luz estava adiante. Queria atravessá-la. Podia ver o sol dourado brilhando lá fora. Resolveu não colocar os óculos escuros. Precisava de luz. Sabia que o arcanjo Miguel estava a seu lado, varrendo as trevas com sua lança. Durante anos acreditara na implacável mão de Deus, no seu castigo. Mas era sua própria mão, e não a de Deus, que causara tanta destruição. Nunca mais, em todo o resto de sua vida, faria isso de novo. Rompo o acordo, disse para as trevas da mina e para a luz do deserto. Deus tem o direito de me destruir. Eu não tenho esse direito. Pensou nos livros que escrevera e sentiu-se feliz. O ano ia acabar sem nenhum problema, porque o acordo estava rompido. Com toda certeza surgiriam problemas com seu trabalho, com o amor, com o caminho da magia, coisas sérias ou coisas passageiras, como dissera Valhalla. Mas, a partir de agora, ele lutaria lado a lado com seu anjo da guarda. Você deve ter feito um grande esforço, falou para seu anjo. E, no final, eu estragava tudo e você ficava sem entender. Seu anjo estava escutando. Ele também sabia do acordo e ficou contente por não precisar gastar suas energias evitando que Paulo se destruísse. Encontrou a abertura na porta e saiu. O sol dourado cegou-o por muito tempo, mas ele manteve os olhos abertos. Precisava de luz. Viu os vultos de Valhalla e Chris se aproximando.
Ponha a mão no ombro dele. A valquíria disse para Cris: seja a testemunha. Cris obedeceu. Valhalla tirou um pouco de água de seu cantil e fez uma cruz em sua cabeça, como se o batizasse novamente. Então ajoelhou-se e pediu que todos fizessem o mesmo. Em nome do arcanjo Miguel, o acordo foi conhecido pelo céu. Em nome do arcanjo Miguel, o acordo foi rompido. Colocou a medalha em sua testa e pediu que repetissem suas palavras. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. A oração da infância ecoava nas paredes das montanhas e se espalhavam por aquela parte do deserto. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Amém, disse Cris. Amém, repetiu ele. As pessoas se aproximaram. Havia curiosidade em seus olhos. São lésbicas, disse alguém. São loucas, disse outro. As valquírias amarraram um lenço no outro até formar uma espécie de corda. Depois sentaram-se no chão em círculo, os braços apoiados nos joelhos segurando os lenços unidos. Valhalla estava no meio em pé. Continuou a chegar gente. Quando uma pequena multidão já se havia formado, as valquírias entoaram um salmo. Nas margens dos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas. As pessoas olhavam sem compreender nada. Não era a primeira vez que aquelas mulheres apareciam na cidade. Já tinham estado ali antes falando de coisas estranhas, embora certas palavras se parecessem com as que os pastores diziam na televisão. Tenham coragem. A voz de Valhalla soava alta e firme. E abram o coração e escutem o que ele lhes diz. Sigam seus sonhos, porque só um homem que não tem vergonha de si é capaz de manifestar a glória de Deus. O deserto enlouquece, comentou uma mulher. Algumas pessoas se afastaram logo. Estavam fartas de pregações religiosas. Não existe pecado além da falta de amor, continuou Valhalla. Tenham coragem, sejam capazes de amar, mesmo que o amor pareça uma coisa traiçoeira e terrível. Alegrem-se no amor, alegrem-se na vitória, sigam o que seus corações mandarem. É impossível, disse alguém na multidão. Temos obrigações a cumprir. Valhalla virou-se na direção da voz. Estava conseguindo, as pessoas prestavam atenção. Diferente de 5 anos atrás, quando caminhavam pelo deserto, chegavam nas cidades e ninguém se aproximava. Existem os filhos, existem o marido e a mulher, existe o dinheiro a ganhar, disse outra pessoa. Cumpram, pois, suas obrigações, mas elas jamais impediram alguém de seguir seus sonhos. Lembrem-se de que são uma manifestação do absoluto e façam nesta vida apenas coisas que valham a pena. Só os que agirem assim entenderão as grandes transformações que estão por vir. A conspiração, pensou Cris enquanto escutava. Lembrou-se do tempo em que ia cantar na praça junto com outros de sua igreja para salvar os homens do pecado. Naquela época não falavam em um novo tempo. Falavam da volta de Cristo, dos castigos e do inferno. Não havia uma conspiração como agora. Caminhou entre a multidão e viu Paulo. Estava num banco longe da aglomeração. Resolveu juntar-se a ele. Quanto tempo vamos ficar viajando com elas? Perguntou. Até que Valhalla me ensine como ver anjos. Mas já se passou quase um mês. Ela não pode negar. Fez o juramento da tradição e terá que cumpri-lo. A multidão aumentava cada vez mais. Cris ficou pensando como devia ser difícil falar para aquelas pessoas. Não vão levá-las a sério, comentou. Não com estas roupas e estes cavalos. Guerreiam por ideias muito antigas, disse Paulo. Hoje em dia os soldados se camuflam, se disfarçam, se escondem. Mas os guerreiros antigos iam com suas roupas mais coloridas e mais vistosas para os campos de batalha. Queriam que o inimigo os visse, tinham orgulho da luta. Por que agem assim? Por que pregam nas praças públicas, nos bares, no meio do deserto? Por que nos ajudam a conversar com os anjos? Ele acendeu um cigarro. Você está certa na sua brincadeira, disse Paulo. Existe uma conspiração.
Ela riu. Se tivesse razão, Paulo já teria dito antes. Não existia uma conspiração. Ela criara a denominação porque os amigos do marido pareciam agentes secretos, sempre preocupados em não conversar certas coisas diante dos outros, sempre mudando de assunto, embora jurassem de pé juntos que nada existia de oculto na tradição. Mas Paulo parecia estar falando sério. Os portões do paraíso foram abertos de novo, disse. Deus afastou o anjo que estava na porta com a espada de fogo. Por algum tempo, ninguém sabe exatamente quanto, qualquer um pode entrar, desde que perceba que os portões estão abertos. Enquanto falava com Chris, Paulo lembrou-se da velha mina de ouro abandonada. Até aquele dia, uma semana atrás, havia escolhido ficar do lado de fora do paraíso. Quem garante isso? Perguntou ela. A fé e a tradição, foi a resposta. Foram até um vendedor ambulante e compraram sorvetes. Valhalla continuava falando e seu discurso parecia não ter fim. Daqui a pouco representariam aquela estranha peça teatral usando os espectadores, e só então o comício estaria terminado. Todos sabem dos portões abertos? Perguntou ela. Algumas pessoas perceberam e estão chamando as outras. Mas existe um problema. Paulo apontou para um monumento no meio da praça. Suponhamos que ali seja o paraíso, e cada pessoa está num lugar desta praça. Cada uma tem um caminho diferente para chegar lá. Por isso é que as pessoas conversam com seus anjos, porque somente eles conhecem o melhor caminho. Não adianta recorrer aos outros. Sigam seus sonhos e corram seus riscos, escutava Valhalla dizer. Como será este mundo? Será apenas dos que entrarem no paraíso, respondeu Paulo. O mundo da conspiração, como você diz. O mundo das pessoas capazes de ver as transformações do presente, das pessoas com coragem de viver seus sonhos, escutar seus anjos. Um mundo de todos que acreditarem nele. Houve um burburinho entre os espectadores. Chris sabia que a peça de teatro havia começado. Teve vontade de ir até lá e ver, mas o que Paulo estava dizendo era muito mais importante. Durante séculos, choramos nas margens dos rios da Babilônia, continuou Paulo. Penduramos nossas harpas, éramos proibidos de cantar, fomos perseguidos, massacrados, mas nunca esquecemos que havia uma terra prometida. A tradição sobreviveu a tudo. Aprendemos a lutar, estamos fortalecidos pela luta. As pessoas agora voltam a falar do mundo espiritual, o que há poucos anos parecia coisa de gente ignorante, acomodada, e existe um fio invisível unindo os que estão do lado da luz, como os lenços amarrados das valquírias. E este fio forma um cordão forte, brilhante, seguro pelos anjos, um corrimão que os mais sensíveis percebem e em que podemos nos apoiar. Porque somos muitos espalhados pelo mundo inteiro, movidos pela mesma fé. A cada dia este mundo tem um nome, disse ela. Nova Era, Sexta Raça Dourada, Sétimo Raio, etc. Mas é o mesmo mundo, eu garanto a você. Chris olhou para Valhalla no meio da praça, falando de anjos. E por que ela tenta convencer os outros? Não, ela não tenta. Viemos do paraíso, nos dispersamos pela terra e estamos voltando. Valhalla pede às pessoas para pagarem o preço desta volta. Chris lembrou-se da tarde na mina. Às vezes é um preço muito alto. Pode ser. Mas existem pessoas que estão dispostas a pagar. Elas sabem que as palavras de Valhalla são verdadeiras porque lhes recordam algo esquecido. Todos ainda carregam na alma as memórias e visões do paraíso, e podem passar anos sem lembrar, até que acontece alguma coisa, um filho, uma perda séria, a sensação de perigo iminente, um pôr do sol, um livro, uma música, ou um grupo de mulheres com roupas de couro falando em Deus, qualquer coisa. De repente, estas pessoas se recordam. Isto é o que Valhalla está fazendo, lembrando que existe um lugar. Alguns escutam e outros não. Estes passarão pela porta sem notar. Mas ela fala deste novo mundo. São apenas as palavras. Na verdade, elas retiraram suas harpas do salgueiro e estão tocando de novo. E milhões de pessoas pelo mundo inteiro cantam novamente as alegrias da terra prometida. Ninguém está mais sozinho.
Escutaram o ruído dos cavalos. A peça havia acabado. Paulo começou a andar em direção ao carro. — Por que você nunca comentou isso comigo? Perguntou ela. — Porque você já sabia. Sim, ela sabia, mas só agora havia lembrado. As valquírias seguiam em direção ao Vale da Morte. Iam de cidade em cidade com seus cavalos, chicotes, lenços, roupas estranhas, e falavam em Deus. Paulo e Cris seguiam com elas. Quando acampavam perto de cidades, eles dormiam em hotéis. Quando paravam no meio do deserto, dormiam no carro. Elas acendiam uma fogueira e o deserto deixava de ser perigoso à noite. Os animais não se aproximavam. Podiam dormir ouvindo o uivo dos coiotes e vendo as estrelas. A partir da tarde, na mina, Paulo começou a praticar a canalização. Tinha medo de que Cris pensasse que ele não sabia direito o que ensinava. — Eu conheço Jota, ela disse quando tocaram no assunto. — Não precisa me provar isso. Minha namorada daquela época também conhecia a pessoa que me ensinava, respondeu ele. Sentavam-se juntos todas as tardes, destruíam a barreira da segunda mente, oravam para o seu anjo e invocavam sua presença. — Acredito neste novo mundo, disse para Cris quando terminavam mais um exercício de canalização. — Estou certo de que você acredita, ou não faria as coisas que faz em sua vida. Mesmo assim, não sei se me comporto à altura. — Seja generoso consigo, respondeu ela. Você está dando o melhor de si. Poucas pessoas saem pelo mundo atrás de anjos. Não esqueça que você rompeu o acordo. O acordo rompido na mina. Jota ia ficar feliz. Embora Paulo tivesse quase certeza de que ele já sabia de tudo e por isso não impedira a viagem para o deserto. Quando os dois acabavam os exercícios de canalização, ficavam horas seguidas conversando sobre anjos. Mas conversavam apenas entre eles. Valhalla nunca mais tocara no assunto. Numa daquelas tardes, depois da conversa, procurou a valquíria. — Você conhece a tradição? Disse. — Não pode interromper um processo que começou. — Não estou interrompendo nada, respondeu ela. — Mas daqui a pouco terei que voltar ao Brasil. Ainda falta aceitar o perdão e fazer uma aposta. — Não estou interrompendo o processo, respondeu mais uma vez. Sugeriu que fossem dar um longo passeio a pé pelo deserto. Sentaram-se lado a lado, assistiram ao pôr do sol juntos, falaram de rituais e cerimônias. Valhalla perguntou sobre a maneira de Jota ensinar, e Paulo quis saber os resultados da pregação no deserto. — Prepara o caminho, disse ela displicentemente. — Cumpro a minha parte e espero cumpri-la até o final. Depois saberei qual o próximo passo. — Como vai saber que chegou o momento de parar? Valhalla mostrou o horizonte. — Temos que dar 11 voltas pelo deserto, passar 11 vezes pelos mesmos lugares, repetir 11 vezes as mesmas coisas. Foi tudo o que me disseram para fazer. — Seu mestre disse? — Não. O arcanjo Miguel. — E que volta é esta? — A 10ª. A valquíria encostou-se no ombro de Paulo e ficou longo tempo em silêncio. Ele teve vontade de afagar seus cabelos, colocá-la no colo, como ela fizera com ele na mina abandonada. Era uma guerreira e também precisava de repouso. Ficou algum tempo na dúvida, mas desistiu. E os dois voltaram ao acampamento. À medida que os dias passavam, Paulo começou a suspeitar que Valhalla estava ensinando tudo o que ele precisava saber, só que à maneira de Tuk, sem mostrar diretamente o caminho. Passou então a observar tudo o que as valquírias faziam. Podia descobrir uma pista, um ensinamento, uma nova prática. E quando Valhalla chamou para ver o entardecer do deserto, ela agora fazia isto sempre, resolveu tocar no assunto. — Nada lhe proíbe que me ensine diretamente, disse. — Você não é uma mestra, não é como Tuk, ou Jota, ou como eu mesmo, que conhecemos duas tradições. Sou uma mestra, sim. Aprendi através da revelação. Está certo que não fiz cursos, não participei de covens, nem me inscrevi em sociedades secretas. Nota de rodapé. Covens. Não existe uma boa tradução desta palavra para o português. Significa uma assembleia de pessoas, mestres e discípulos, com finalidades rituais. Nota do autor.
Mas sei muitas coisas que você não sabe, porque o arcanjo Miguel me ensinou. Por isso estou aqui, para aprender. Os dois estavam sentados na areia, recostados numa rocha. Valhalla pediu que Paulo abrisse as pernas. Preciso de carinho, disse ela. Preciso muito de carinho. Paulo abriu as pernas. Valhalla saiu de seu lugar e deitou-se no meio delas com a cabeça apoiada em seu colo. Ficaram um longo tempo em silêncio, olhando o horizonte. Foi Paulo quem falou primeiro. Não gostava do que ia dizer, mas era preciso. Vou partir em breve, você sabe. Ficou aguardando a reação. Ela não disse nada. Preciso aprender a visão do anjo. Creio que você já está me ensinando e eu não estou percebendo. Não. Meus ensinamentos são claros como o sol do deserto. Paulo tocou nos cabelos ruivos que cobriam seu colo. Você tem uma bela mulher, disse Valhalla. Paulo entendeu o comentário e retirou as mãos. Ao voltar para junto de Chris aquela noite, comentou o que Valhalla dissera a seu respeito. Chris sorriu e não disse nada. Continuaram viajando juntos. Mesmo depois do comentário de Valhalla sobre a clareza dos seus ensinamentos, Paulo continuava a prestar atenção a tudo que as valquírias faziam. Mas a rotina não se alterava muito. Viajar, falar nas praças, executar rituais que ele já conhecia e seguir adiante. E namorar. Namoravam homens que encontravam no caminho. Geralmente eram viajantes solitários montados em possantes motocicletas com coragem suficiente para se aproximar do grupo. Quando isso acontecia, havia um acordo não escrito de que Valhalla teria o direito da primeira escolha. Se ela não se interessasse, qualquer outra podia se aproximar do recém-chegado. Os homens não sabiam disso. Tinham a sensação de que estavam com a mulher que tinham escolhido, embora a escolha já tivesse sido feita muito antes, por elas. As valquírias bebiam cerveja e falavam em Deus. Executavam rituais sagrados e namoravam nas rochas. Nas cidades maiores iam para um lugar público representar a estranha peça de teatro que envolvia algumas pessoas da plateia. No final pediam que colaborassem com algumas moedas. Valhalla nunca participava do espetáculo, mas dirigia o que estava acontecendo e depois passava seu lenço entre os presentes. Sempre conseguia recolher dinheiro suficiente. Toda tarde, antes que Valhalla viesse chamar Paulo para passear no deserto, ele e Chris praticavam a canalização e conversavam com seus anjos. Embora o canal ainda não estivesse completamente aberto, sentiam a presença da proteção constante, do amor e da paz. Ouviam frases sem sentido, tinham algumas intuições, e muitas vezes a única sensação era de alegria, nada mais. Entretanto, sabiam que conversavam com anjos e que os anjos estavam contentes. Sim, os anjos estavam contentes porque tinham sido contatados de novo. Qualquer pessoa que resolvesse conversar com eles descobriria que aquela não era a primeira vez. Já haviam conversado antes, na infância, quando apareciam sob a forma de amigos ocultos, companheiros de longas conversas e brincadeiras, afastando o mal e o perigo. E toda criança conversava com seu anjo da guarda, até chegar o famoso dia em que os pais notavam que o filho estava falando com gente que não existia. Então ficavam intrigados, culpavam o excesso de imaginação infantil, consultavam pedagogos e psicólogos e chegavam à conclusão de que a criança devia acabar com aquele tipo de comportamento. Os pais sempre insistiam em dizer aos filhos que os amigos ocultos não existiam, talvez porque esquecessem que também eles conversaram com anjos um dia, ou quem sabe pensavam que viviam num mundo que não tinha mais lugar para anjos. Desencantados, os anjos voltavam à presença de Deus, sabendo que não podiam impor sua presença. Mas um novo mundo estava começando. Os anjos sabiam onde estava a porta do paraíso e conduziriam para lá todos aqueles que acreditassem neles. Talvez nem precisassem acreditar. Bastava que precisassem dos anjos e eles retornavam com alegria. Paulo passava as noites imaginando por que Valhalla se comportava daquela maneira, adiando as coisas. Chris sabia a resposta. E as valquírias também sabiam, sem que ninguém no grupo tivesse feito qualquer comentário a respeito. Chris esperava o bote. Mais cedo ou mais tarde aconteceria. Por isso a valquíria não havia se livrado deles, não ensinara o resto do encontro com o anjo. CD 5.
Certa tarde começaram a aparecer imensas montanhas no lado direito da estrada. Depois, o lado esquerdo também foi se enchendo de montanhas, de canyons, enquanto uma gigantesca planície de sal, brilhando muito, formava-se no meio. Chegaram ao Vale da Morte. As valquírias acamparam perto de Furnace Creek, o único local em muitos quilômetros de distância onde se podia conseguir água. Chris e Paulo resolveram ficar com elas porque o único hotel no Vale da Morte estava lotado. Naquela noite, o grupo inteiro sentou-se em volta da fogueira, conversando sobre homens, cavalos e, pela primeira vez em muitos dias, anjos. Como faziam sempre antes de deitar, as valquírias amarraram os lenços, seguraram o longo cordão formado e repetiram uma vez mais o salmo que falava dos rios da Babilônia e das harpas penduradas nos salgueiros. Não podiam esquecer nunca que eram guerreiras. Terminado o ritual, o silêncio desceu sobre o acampamento e todos foram dormir, menos Valhalla. Ela afastou-se um pouco do lugar e ficou um longo tempo contemplando a lua no céu. Pediu ao arcanjo Miguel que continuasse a aparecer para ela, dando os conselhos certos e ajudando a manter sua mão firme. Tu venceste as batalhas com outros anjos, rezou. Me ensina a vencer, que eu não disperse este rebanho de 8 pessoas para que um dia possamos ser milhares, milhões. Perdoai meus erros e enchei meu coração de entusiasmo. Me dá forças para ser homem e mulher, dura e suave. Que minha palavra seja a tua lança, que o meu amor seja a tua balança. Fez o sinal da cruz e ficou quieta escutando o uivo de um coiote ao longe. Estava sem sono e começou a pensar um pouco em sua vida. Lembrou-se do tempo em que era apenas uma funcionária do Chase Manhattan Bank, em que sua vida se resumia ao marido e aos 2 filhos. Mas vi meu anjo, falou para o deserto silencioso. Ele apareceu coberto de luz e me pediu para cumprir essa missão. Não me obrigou, não fez ameaças, nem prometeu recompensas. Apenas pediu. Largou tudo no dia seguinte e foi para o Mojave. Começou pregando sozinha, falando das portas abertas do paraíso. O marido pediu o divórcio e conseguiu a guarda dos filhos. Não entendia direito por que estava fazendo aquilo, mas sempre que chorava por causa da dor e da solidão, o anjo contava histórias de outras mulheres que tinham aceito as mensagens de Deus. Falava da Virgem Maria, de Santa Teresa, de Joana d'Arc. Dizia que tudo o que o mundo precisava era de exemplos, de pessoas capazes de viver seus sonhos e lutar por suas ideias. Ficou quase um ano vivendo perto de Las Vegas. Gastou logo o pouco dinheiro que conseguiu levar consigo, passou fome e dormiu ao relento. Até que um dia caiu em suas mãos uma poesia. Os versos contavam a história de uma santa, Maria Egipsíaca. Ela estava viajando para Jerusalém e não tinha dinheiro para pagar a travessia de um rio. O barqueiro, olhando a bela mulher à sua frente, disse-lhe que, embora não dispusesse de dinheiro, tinha o seu corpo. Maria Egipsíaca entregou-se então ao barqueiro. Quando chegou a Jerusalém, um anjo apareceu e abençoou-a por seu gesto. Depois de sua morte, foi canonizada pela Igreja, apesar de hoje em dia quase ninguém se lembrar. Valhalla interpretou a história como um sinal. Pregava o nome de Deus durante o dia e 2 vezes por semana ia aos cassinos, arranjava alguns namorados ricos e conseguia dinheiro. Nunca perguntou ao seu anjo se estava agindo certo, e ele tampouco disse nada. Aos poucos, conduzidas pelas mãos invisíveis de outros anjos, suas companheiras começaram a chegar. Falta apenas uma volta, disse de novo em voz alta para o deserto silencioso. Falta apenas uma volta para que a missão seja cumprida e eu possa voltar ao mundo. Não sei o que me espera, mas quero voltar. Preciso de amor, de carinho. Preciso de um homem que me proteja na terra, da mesma maneira que meu anjo me protege no céu. Cumpri minha parte. Não me arrependo, mas foi muito difícil. Fez de novo o sinal da cruz e retornou ao acampamento. Ao voltar, reparou que o casal de brasileiros continuava sentado em frente à fogueira, olhando as chamas. — Quantos dias faltam para completar 40? — perguntou a ele. — 11. — Então, amanhã às 10 horas da noite, no Canyon de Ouro, eu o farei aceitar o perdão. O ritual que derruba os rituais. Paulo ficou pasmo. Tinha razão.
A resposta estava o tempo todo debaixo do seu nariz. De que maneira? Perguntou. Pelo ódio, respondeu Valhalla. Está bem, disse, procurando disfarçar a surpresa. Mas Valhalla sabia que Paulo jamais utilizara o ódio no ritual que derruba os rituais. Deixou o casal e foi até o lugar onde Rota estava dormindo. Passou carinhosamente a mão em seus cabelos até que a menina acordasse. Talvez estivesse fazendo contato com os anjos que aparecem em sonhos, e Valhalla não queria interromper abruptamente a conversa. Rota finalmente abriu os olhos. Amanhã você aprenderá a aceitar o perdão, disse Valhalla, e em breve também poderá ver seu anjo. Mas já sou uma valquíria, claro, e mesmo que não consiga ver seu anjo, continuará a ser uma valquíria. Rota sorriu. Tinha 23 anos e estava orgulhosa de caminhar pelo deserto com Valhalla. Não use a roupa de couro amanhã, do momento do nascer do sol até acabar o ritual que derruba os rituais. Abraçou-a com todo carinho. Agora pode voltar a dormir, disse. Paulo e Chris continuaram olhando o fogo durante quase meia hora. Depois colocaram algumas roupas como travesseiro e se prepararam para dormir. Pensavam em comprar sacos de dormir em toda a cidade grande por onde passavam, mas não tinham paciência de entrar em lojas, fazer compras. Além do mais, viviam na esperança de encontrar um hotel em cada canto. Por isso, quando precisavam acampar com as valquírias, terminavam sendo obrigados a dormir dentro do carro ou perto da fogueira.